tiver dúvida, pode falar, não tem problema nenhum, porque realmente é uma coisa bem difícil, assim, o pessoal costuma ter bastante dúvida em gramática. Então é isso, se tiver dúvida é só perguntar. Eu vou começar aqui então. Então, começar pelas classes gramaticais, né, de morfologia. Começar pelo básico mesmo, que são os substantivos, e pelos substantivos a gente vai entendendo as outras classes, já que o substantivo é meio que, é meio não, né, ele é o núcleo de todas as frases, assim, das orações e tal, já que o resto das classes se ligam todos aos substantivos. Então, substantivos, como está escrito aqui, é a classe de palavras que nomeia seres, tanto animados quanto inanimados, ou seja, seres que têm vida quanto os que não têm vida. Então, nomeiam qualidades, ações, estados, lugares e fenômenos. Os substantivos, eles se flexionam em gênero, então, eles sempre vão estar em algum gênero, masculino ou feminino, em número, singular, plural, e grau, aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, árvore. Árvore é um substantivo feminino, o gênero é feminino, o número, no caso, está no singular, porque eu não estou falando árvores, eu estou falando árvore. E o grau não tá com grau, né? Porque a gente não tá falando arvorezinha ou arvorezona, a gente está falando em árvore. Então, não tá nem no aumentativo nem no diminutivo. O substantivo, então, ele funciona como núcleo da oração, que nem eu falei antes. Oração é uma frase com verbo, daí eu já vou dar uma explicadinha assim para vocês entenderem. Ele é um núcleo do termo, então ele vai ser o núcleo do sujeito, do objeto, do predicativo do sujeito e etc. Identificado como a palavra principal da frase, da sequência nominal, que é a frase, né? Porque é sem verbo. Então, de um sintagma nominal. E daí a diferença entre oração e sintagma nominal é o que eu acabei de falar, né? Que a oração ela possui um verbo e o sintagma nominal não. Então, na oração aqui, eu coloquei aqui um exemplo de oração, acho que vocês estão vendo. Não sei se dá para ver que eu estou passando o mouse aqui, mas aqui nesse exemplo que eu coloquei de oração, eu coloquei assim, o exemplo. Eu cozinhei um risoto de queijo e tomate seco. Então, o sujeito aqui é o eu, e a oração é a partir do cozinhei, porque é onde tem o verbo, né? Então, aqui no caso, o substantivo é o risoto, porque tá tudo relacionado a ele. Eu cozinhei o quê? Um risoto. E aí o resto, de queijo e de tomate seco, é uma coisa que está ligada ao risoto. Então, ele está dando uma qualidade ao risoto, certo? Então, o risoto vai ser o núcleo dessa oração, já que ele é o substantivo. Então, depois eu vou explicar mais para vocês o resto das classificações dentro de uma oração, mas esse de queijo e tomate seco é o adjetivo do risoto. Então, a quem o adjetivo se referir, vai ser o substantivo. Se esse de queijo e tomate seco está se referindo ao risoto, é porque ele é o substantivo. Na verdade, até coloquei em vermelho aqui o substantivo para ficar mais fácil de ver. Alguém não entendeu alguma coisa? Porque senão eu posso explicar de novo, não tem problema nenhum. Se estiver falando muito rápido também, pode dar um feedback aí que eu vou mais devagar. Tá tudo certo? Tranquilo. Por mim tá assim. Ok, vou continuar então. O sintagma nominal, então, ele é o que vem antes do verbo, já que o sintagma nominal é uma sequência sem verbo. Então, o sintagma nominal aqui seria o vento forte. A partir do resto, ele já não é sintagma nominal, porque possui um verbo. Então, o verbo aqui é o derrubou, o substantivo. Na verdade, aqui a gente tem dois substantivos, né? Que é a árvore e o vento, mas o núcleo, nesse caso, é o vento, que é o substantivo que vem primeiro.
Então, o substantivo que vier primeiro, normalmente ele vai ser o núcleo da frase. E no caso aqui, o núcleo do sujeito, né? O vento forte. Então, o é um artigo que está se referindo ao vento. Forte é um adjetivo que está se referindo ao vento. Então, vento, ele vai ser o substantivo. Então, assim, quando você for classificar, você sempre vai ter que ver quais são os termos que são referentes. Então, aqui, o e o forte são os termos referentes. Eles se referem ao vento. Para achar o substantivo, você vai fazendo essa ligação. A quem esse artigo está se referindo? A quem esse forte está se referindo, nesse adjetivo? Esse verbo também, derrubou, você vai ter que ligar o sujeito. Então, o sujeito é quem? O vento forte. E o núcleo dele é o substantivo. Então, é aquela ligação que eu falei, né? O substantivo, você vai achar o núcleo sempre da oração, quando você conseguir fazer referência ao substantivo. Daí eu posso passar também depois uns exercícios para vocês com algumas frases e a gente pode fazer junto se der tempo aqui, se não, a gente vai para a monitoria, quem quiser, ou posso continuar na próxima aula, mas para vocês conseguirem achar o substantivo. É uma coisa bem simples mesmo, mas é porque tem que começar por esse simples para a gente conseguir entender as outras classificações, já que, como eu falei, todas elas vão se referir ao substantivo. Então, inclusive o verbo, né, como eu falei. O verbo, aqui no caso, ele se refere à frase inteira, né, mas principalmente aos substantivos vento e árvore. Então, tudo é mais ligado ao substantivo, primeiro, por isso que ele é a primeira classe gramatical a ser apresentada. Porque ele é o básico que você tem que entender para conseguir começar a entender as outras classes, né? É como se fosse matemática básica mesmo, você tem que entender a matemática básica para você conseguir fazer as contas. Então, o substantivo, ele é meio que isso, a gente pode dizer, a grosso modo, que ele é isso. Então, ele é feito em algumas classificações. Eu vou começar pela primeira classificação, que é o substantivo concreto e abstrato. Então, aqui tem uma tirinha do Armandinho, ele é tipo, um ótimo exemplo para pegar para gramática, assim. Dá para ver que ele aparece muito em texto para redação, em texto de questões do Enem. Então, é um ótimo exemplo para pegar, sim. Vocês vão ver muito isso ainda, em provas, em atividades e tal. E daí, aqui ele está falando o seguinte, o menininho fala assim, para alcançar os biscoitos, precisa de uma cadeira. Para pegar os chocolates, precisa de uma escada. Mas não precisa de nada disso para alcançar as estrelas. Então, como está escrito aqui, para expressar o que ele está querendo alcançar no terceiro quadro, o Armandinho, né, que é quem fez a tirinha, ele se refere às estrelas, que são os fenômenos da natureza que têm existência própria e independente. Então, ele faz o uso de um substantivo concreto, porque se trata de um elemento do mundo natural. E o que é isso? Para você colocar um substantivo como concreto ou abstrato, você vai ter que fazer a seguinte diferenciação. O que é concreto é o que exatamente o que está escrito aí, ele tem existência própria e independente. Então, por exemplo, você pega Deus com D maiúsculo, tá? Tem Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Deus com D maiúsculo, ele vai ser um substantivo concreto, porque a gente pega a situação. Por exemplo, na Bíblia está escrito que, independente de tudo acabar, ou independente de tudo acontecer, esse Deus com D maiúsculo, que é o Deus católico, no caso, ele continua existindo, o Deus cristão. Então, ele é um substantivo concreto. Assim como as estrelas. Nesse caso, as estrelas não têm E maiúsculo, mas essas estrelas são substantivos concretos, porque se a vida humana, por exemplo, acabar, a gente que faz essa diferenciação, a gente que faz essa categorização, se a gente acabar, as estrelas não vão acabar. Então, elas são substantivos concretos.
assim como os nomes próprios. Então, por exemplo, o que está aí, nos exemplos são Danilo, Santos, Iemanjá, Senado, são nomes próprios que categorizam alguma coisa. Então, Danilo é o nome próprio de uma pessoa. Se eu morrer, o Danilo vai continuar existindo. Então, não vai mudar nada. Assim como o Deus, né? Aquele Deus com D maiúsculo. Agora, um Deus com D minúsculo, ele é qualquer tipo de Deus. Pode ser, eu posso chamar, por exemplo, Alá é um tipo de Deus. Sem entrar nas questões políticas e tal, históricas e geográficas, enfim, dessa questão, dessas palavras, mas Alá é um outro Deus, ele não é o Deus com D maiúsculo, que é o Deus cristão, ele é o Deus muçulmano. Então, a gente tem também os deuses gregos. Esses deuses gregos não são deuses com D maiúsculo. O maiúsculo, na verdade, vem no nome, que é o nome próprio. Então, o nome próprio desses deuses vão ser o substantivo concreto. Mas o deuses com D minúsculo, Deus com D minúsculo, vai ser um substantivo abstrato, porque esse substantivo existe porque a gente deu esse nome. Então, se todos os seres humanos do mundo morrerem, é assim que você pensa. É para você. É assim que me facilita, pelo menos, a ideia. Se eu for pensar na categorização, se me perguntarem, isso é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Você pensa assim: se todos os seres humanos do mundo morressem, isso continuaria existindo? Sim ou não? Pode ter um Danilo que continuaria existindo. Não sei. Danilo, nome próprio, pode ser o nome de um sapo. Alguém deu o nome pro sapo de Danilo, todos os seres humanos morreram, o sapo Danilo continua existindo, que nem tá ali. Então, o lugar de Santos vai continuar existindo. A entidade Iemanjá vai continuar existindo, o objeto sapato vai continuar existindo. Então, agora, Deus, a ideia de deuses que a gente criou não vai continuar existindo, porque a gente não tá mais aqui, entendeu? Então, é isso, por exemplo, que está escrito aqui, ó, passando para os abstratos, né? São palavras que nomeiam seres que dependem de outros para que possam existir, que é o que eu acabei de falar. Então, eles designam qualidades, ações, estados, como bondade, vingança e vida. Então, eu coloquei um exemplo aqui na manchete, que é a palavra vingança constitui um substantivo abstrato. Jordânia está unida e quer vingança contra o Estado Islâmico. Por que que esse vingança é um substantivo abstrato? Ele é um substantivo, essa palavra vingança é um substantivo abstrato, porque, ó, vou até colocar em outra cor, coloquei em roxo, tá? Substantivo abstrato, então, aqui em roxo. É um substantivo abstrato porque se a Jordânia não estivesse unida e não queresse vingança contra o Estado Islâmico, essa vingança não ia existir, entendeu? Se fosse uma vingança com um V maiúsculo, que está querendo dizer que são todas as vinganças do planeta, ela continuaria existindo. Mas nesse caso, essa vingança da manchete, ela só existe porque a Jordânia quer vingança. Se a Jordânia não quisesse mais vingança, essa vingança não existiria mais. Então, é exatamente isso que eu falei que está sendo explicado aqui, né? A análise do substantivo sempre deve ser feita considerando o contexto da frase, porque o substantivo concreto pode assumir valor abstrato e vice-versa. Então, o que eu falei, né, da vingança. Essa vingança, se ela não estivesse nesse contexto, ela poderia ser um substantivo concreto. Mas como ela está ligada justamente à Jordânia, né, que se a Jordânia não existisse, se a Jordânia não estivesse nesse contexto, a palavra vingança também não existiria nesse contexto. Então, nesse caso, é um substantivo abstrato. E aí, a gente tem essas frases a seguir aqui, ó. Eu vou colocar em negrito. Fala assim: amor, você sabia que o meu amor por você é infinito? Ah, então hoje eu escolho o filme. Então, eu escolho o filme hoje. Uma brincadeira, né, que tem aqui. Mas se a gente considerar a palavra amor isoladamente,
a gente diria que se trata de um sentimento, então é um substantivo abstrato, né? Já que sentimento, se a gente parar de existir, o sentimento não existe mais. Mas a gente não pode interpretar a palavra amor como um substantivo abstrato sem inserir ela na frase. Então, a gente não pode ignorar o contexto desse exemplo que eu acabei de dar. Porque esse amor com A maiúsculo, ele é um substantivo concreto, já que foi empregado no lugar da pessoa, né? Esse amor é um apelido carinhoso, né? Você chama quem você gosta, quem você namora, não sei, com quem você tá ficando, de amor. Então, esse amor que é utilizado como um apelido carinhoso, ele acaba sendo um substantivo concreto, já que é como se fosse o nome da pessoa, né? Você meio que trocou o nome da pessoa por esse apelido. Então, por essa palavra amor. Então, nesse caso, o amor é um substantivo concreto. Então, só um minutinho, que eu vou pegar aqui o carregador. Pronto. E daí, no outro caso, aqui, da segunda palavra amor, a gente tem um substantivo abstrato, porque nesse caso, esse amor, o amor que tá em roxo aí, ele é um amor sentimento, né? Que é o que eu falei antes. O amor isoladamente, ele funciona como um sentimento. Nesse caso, ele não tá isolado, mas ele tem a mesma ideia, já que ela fala: você sabia que o meu amor por você é infinito? Nesse caso, esse amor realmente está com o sentido de sentimento. Então, se essa pessoa que disse o meu amor por você é infinito parar de existir, esse amor também para de existir, já que é um sentimento dela. Então, é o que está falando aqui, né? Apenas na segunda ocorrência, a palavra assume o valor de substantivo abstrato, designando o sentimento. Gente, deu para entender essa parte? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Eu tô falando de forma que dê para entender? Tá Pra sim, mim tá tá sim. tranquilo. Tá, se tiver alguma dúvida, por favor, pode falar, me interrompe. Eu quero que, tipo, o meu objetivo é que vocês entendam, porque, como eu falei, isso aqui é o básico para começar a entender gramática. Então, se você entender isso aqui, vai ficar muito mais fácil de você entender o resto, tá? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, me fala. Bom, até que foi rápido, né? Eu achei que eu não ia conseguir terminar isso aqui. Eu imaginava que vocês teriam dúvidas, que a minha aula não seria super, hiper, ultra, mega entendível, mas, bom, eu Tudo vou aqui, direitinho. então, eu vou continuar no próprio material do livro, porque, como eu imaginei que não fosse dar tempo, eu não continuei aqui esse material, mas depois eu vou passar tudo para esse material que eu estou fazendo aí. Então, eu vou compartilhar aqui na outra janela, que eu estou com o material aberto. E daí, a gente continua depois no material. Eu passo isso para depois. Tá dando para enxergar aqui o livro? Eu tô conseguindo ver sem problema. Tá, então vou continuar aqui. Então, agora que a gente passou dessa categorização entre abstratos e concretos, eu vou passar para os comuns e próprios. Tem uma ideia bem parecida, na verdade. Então, os substantivos comuns indicam um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eles indicam um grupo geral mesmo, como tá dito aí, jovem, cidade, livro, porque realmente são grupos gerais, né? Essas palavras, esses substantivos, jovem, cidade e livro, eles, eles conseguem dizer, passar uma ideia de uma coisa que existe de várias formas. Existem várias cidades diferentes, mas todas essas cidades são uma cidade. Então, isso é um substantivo comum.
Agora, os substantivos próprios, eles nomeiam alguns seres. Por exemplo, Paulo, a pessoa Paulo, ela se chama Paulo porque alguém deu esse nome para ela. Então, não são todas as pessoas que chamam Paulo. Então, o nome Paulo é realmente um nome, é um nome próprio. Não é um nome comum, não é um nome, como eu disse antes, jovem cidade. Não são, tem mais de uma pessoa que se chama Paulo, com certeza, mas não são todos os seres humanos que se chamam Paulo. Agora, todos os seres humanos são pessoas. Então, pessoa, a gente pode fazer já essa diferenciação justamente por esse exemplo que está aqui. Então, a pessoa, Paulo, ela, como pessoa, é um substantivo comum, mas como Paulo é um substantivo próprio. Então, eu espero que tenha dado para entender a ideia, mas eu vou explicar de novo aqui nesse exemplo que tem sobre o Rio de Janeiro, que é o que eu falei também anteriormente. Tem várias cidades que existem ao longo do mundo, do próprio Brasil, né? Então, existem várias cidades, mas não são todas as cidades que se chamam Rio de Janeiro. Todas as cidades se chamam cidade, porque em algum momento a gente aqui do Brasil deu o nome de cidade, alguém no mundo deu o nome de cidade, mas existem várias cidades. Então, quando você categoriza uma cidade, você chama isso de substantivo comum, porque existem várias cidades, mas não existem vários rios de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro é um substantivo próprio. Deu para entender? Vocês vão dando um feedback para ver se eu consigo continuar. Eu consegui entender sem problemas. Pra mim, tranquilo. Tá bom, então vou continuando. Vamos lá. Aí ele dá esse exemplo aqui. Na sociedade de consumo, há substantivos próprios, nomes de marca, por exemplo, que se tornaram substantivos comuns, como chiclete, Bombril, Danone, Durex, etc. Em certas situações, o uso de substantivos comuns e próprios pode obedecer a uma estratégia enunciativa. Observe. 5 horas da manhã, o pai abre a porta para o filho. Oi, pai. Oi, uma ova. Onde o cidadão estava para chegar essa hora? Perguntou o pai, vermelho de raiva. Então, nesse contexto, cidadão é substantivo comum. Ele é usado como um tom irônico, já que o enunciador faz referência ao filho, mas não cita diretamente. Então, é um efeito de afastamento. Então, quando a gente usa em certos contextos, a gente pode usar com algum sentido por trás. Nesse caso, o cidadão é um substantivo comum que tem um sentido irônico. O objetivo é ser irônico, mas esse objetivo está nesse contexto. Fora desse contexto, cidadão é só um substantivo comum. Ele não quer dizer nada, ele quer dizer alguém que vive em um país, que é um cidadão, que tem direitos e deveres. Se não tivesse nesse contexto. Nesse contexto, o cidadão quer dizer tom irônico, né? Então, ali em cima, voltando para o caso da sociedade de consumo, esses substantivos próprios, a gente entra também depois, é que a gente ainda está combinando, eu acho que vocês vão ver isso mais em literatura, sobre as figuras de linguagem, mas esses substantivos próprios, que viraram substantivos comuns, como chiclete, bombril, Danone, eles eram um produto, era o nome de um produto, na verdade, eles são o nome de um produto. Então, a goma de mascar, que é o chiclete, ele virou um nome chiclete, porque alguma marca que criou essa goma de mascar tinha o nome chiclete, e acabou que virou um substantivo comum, porque todo mundo começou a chamar isso de chiclete. A mesma coisa que Bombril, né, que é aquele metalzinho, né, para você poder limpar ali a panela e tal, para a gordura sair mais facilmente, acabou pegando o nome de Bombril, e a mesma coisa com Danone, Durex, aquela fita de cola, né, que acabou pegando o nome Durex, que era o nome de uma marca. Então, como todo mundo acabou por chamar aquilo de uma coisa, pode ter outras marcas dessa fita de cola que não são Durex, e elas acabaram sendo chamadas de Durex, então viraram substantivos comuns.
Deu para entender? Deu sim. Tá. Então, agora vou passar para os simples e os compostos. Substantivos simples são aqueles formados por apenas um radical, como jovem, anta, padre, terra, homem. Já os compostos apresentam uma combinação de mais de um radical, que unidos formam uma única palavra. Unidade semântica, como pau-brasil, girassol, lobisomem, etc. Ao dizermos, por exemplo, que todo pão duro adora pão duro, não desperdiça, estamos usando um substantivo simples e um composto na mesma frase, embora sejam semelhantes. O composto pão duro é entendido como avarento, alguém que não gosta de dividir, de desperdiçar nada. Já pão duro traduz-se em duas palavras, pão endurecido, é um pão que realmente está duro. Então, no caso, todo pão duro adora pão duro, o primeiro pão duro aqui, ele quer dizer o substantivo composto, que você está chamando alguém de pão duro, você está chamando alguém de avarento. Ele poderia ser usado como avarento, um sinônimo desse pão duro é avarento. Então, ele é um substantivo composto, que está na mesma classificação, né, do pau-brasil, do girassol, que é a formação de um substantivo por duas palavras. Pau-brasil tem duas palavras. Gira-sol tem duas palavras. Lobis-homem tem duas palavras, que é um lobo, que também é um homem. Então, isso caracteriza um substantivo composto. Agora, o segundo pão duro, ele quer dizer pão endurecido. Então, você não tem muitos sinônimos para isso, né? Você vai dizer, no lugar de duro, você vai dizer endurecido, que é praticamente a mesma coisa. Você não vai dizer avarento, porque no caso não tem esse sentido. Tudo bem? Deu para entender aqui? Eu posso passar para a próxima classificação? Pode sim, deu pra entender direitinho. Tá bom. Então, a gente vem aqui agora com os primitivos e derivados. Eles têm o mesmo radical, mas são empregados em diferentes sufixos e prefixos. É possível criar uma infinidade de palavras derivadas, por exemplo, de moral, do latim mor, costumes. Temos imoral, amoral, moralizar, moralização, desmoralização. Então, os substantivos primitivos são os que dão origem a outras palavras, tais como dente, lápis, manhã. Já os derivados são os que se originam de outras palavras, dentista, lapiseira e amanhecer. Então, o que acontece? Sempre que você tiver um substantivo derivado, ele vai ter o mesmo radical da palavra de quem ele derivou, né, do substantivo primitivo. Então, por exemplo, moral, ele vem do latim mor. Ok, ele é um substantivo primitivo. Agora, imoral, você vê que tem aqui, ó, moral. Moral, no caso, é o radical. Esse radical vai estar em todas as palavras derivadas de moral. Então, todos os substantivos derivados de moral vão ter o radical moral, como moral, moralizar, moralização, desmoralização. Então, todos os derivados têm esse radical. Da mesma forma, os outros que foram citados aqui. O dente, aqui, ó, o radical vai ser esse dente, sem um E. Dentista tem o mesmo radical. De lápis, vai ser o lápis, o radical. Lapiseira. Manhã vai ser manha, né? Sem esse aqui no final, mas vai ser, ó, amanhecer. Então, vai ter o mesmo radical. Assim, você vê que é um substantivo derivado. Quando terminar substantivo, eu vou pegar alguns exercícios de cada classificação e depois eu posso fazer um geral, assim, né, para a gente ir colocando cada classe de substantivo em cada substantivo que tiver ali no exercício. Mas isso quando eu terminar. Daí, a gente passa agora para os coletivos, substantivos coletivos. Eles designam uma coleção de seres ou certas entidades coletivas
estão classificados entre os substantivos comuns. Então, você vê que um substantivo, ele pode ter várias classificações. Ao mesmo tempo que ele é comum, ele pode ser coletivo, ao mesmo tempo que ele é coletivo, ele pode ser derivado, enfim, pode fazer parte de várias classificações que são diferentes. Então, exército, par, cardume, manada, são substantivos coletivos que também são substantivos comuns. Eles não identificam uma pessoa, eles identificam uma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele é esses dois também, nesse caso, alguns deles são substantivos abstratos e outros são substantivos concretos. Então, exército é um substantivo abstrato, porque se todos os seres humanos do mundo pararem de existir, o exército não existe mais. Cardume é um substantivo abstrato também, porque a gente deu esse nome, e etc. Então, na língua portuguesa, o coletivo gente é empregado com muita frequência, considerando o emprego coloquial e outro de acordo com a norma. No exemplo a seguir, a primeira ocorrência tem o mesmo valor do pronome nós, quando acompanhado do artigo a. Já a segunda é sinônimo de pessoas. Então, tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. É uma brincadeira que ele fez com as palavras aí, né? Vocês vão ver essa questão vão ver muito mais essa questão em literatura, dessa brincadeira com palavras que são a mesma palavra, mas que acabam por ter um sentido diferente. Então, nesse caso, esse gente, como ele disse aqui, acompanhado do artigo a, aqui, a gente, sempre que esse gente vier acompanhado do artigo a, nesse contexto, ele vai ter o nome de nós, vai ter o mesmo valor. Agora, a segunda frase aqui, um pouco, talvez, menos gente, nesse caso, menos gente, não tá com o artigo a. Se tivesse com o artigo a, ele ia tá falando. Tem dias que a gente se sente, tem dia que nós nos sentimos um pouco menos nós, se tivesse com o artigo a. Como não está com o artigo a, esse gente tem o valor de pessoas. Então, a gente poderia reformular essa frase da seguinte forma: tem dias que nós nos sentimos um pouco menos, um pouco talvez menos pessoas. Ficou claro? Deu para entender? Se não der, vocês podem perguntar agora. Se vocês não se sentirem à vontade de perguntar agora, podem perguntar na monitoria também, e lá eu explico de uma forma que fique mais clara para vocês. Mas eu quero saber só para eu poder seguir, se deu para entender. Tá bem de boa. Eu também tô conseguindo pegar fácil. Tá bom. Então, eu vou continuar aqui. Aqui a gente vai para flexão do substantivo. Então, substantivos são biformes e uniformes. Há duas formas de indicar o gênero, uma para o masculino e outra para o feminino, biformes, por exemplo, gato, gata, homem, mulher, doutor, doutora. Contudo, há casos em que existe uma só forma para designar os dois gêneros, os chamados substantivos uniformes. Entre eles, há os sobrecomuns, que indicam de maneira distinta feminino e masculino, como é o caso de a pessoa ou a vítima. Existem também os que apresentam uma só forma para os dois gêneros, mas que são diferenciados pela anteposição do artigo a ou o, como é o caso dos termos o imigrante e a imigrante, ou o artista e a artista, classificados como substantivos comuns e de dois gêneros. Então, o que acontece é o seguinte: os substantivos biformes, eles vão ser muito mais fáceis de identificar. Se você não tiver o artigo a ou o artigo o, você consegue identificar de qualquer forma. Porque, por exemplo, eu vou citar a língua nordestina. Eu espero que não seja, ninguém fique incomodado com isso, porque não é questão de preconceito, tá? Eu tô citando porque é mais fácil para entender. Eu acho muito mais fácil para entender, na verdade, pela língua nordestina, porque eles não costumam usar o artigo quando eles vão falar. Eles falam, por exemplo, pegando
o exemplo do BBB. A Juliette, que inclusive é uma nordestina, ganhou o BBB. Quando eles vão falar da vitória da Juliette, a gente aqui no Sudeste fala vitória da Juliette. Os nordestinos não falam vitória da Juliette, eles falam vitória de Juliette. Como que você sabe que Juliette é uma menina ou um menino? Não sabe. É que nesse caso, no Brasil, Juliette é um nome feminino. Mas, por exemplo, se eu citar doutor, por exemplo, eu peguei a ferramenta de doutor Juliano, entendeu? Eles falam assim. Então, você sabe que é doutor porque ele já tem essa forma, né, de doutor. Agora, doutora, eu ia falar, peguei as ferramentas de doutora Júlia. Então, você sabe justamente pela forma como a palavra é escrita e é falada. Agora, quando só existe uma forma para designar os dois gêneros, tem os sobrecomuns e tem os diferenciados pela anteposição, que são os comuns de dois gêneros. Então, os sobrecomuns, eles vão ser, como está aqui, por exemplo, a pessoa ou a vítima. Então, quando você quer falar a pessoa, se você quiser falar num contexto de generalização, você consegue generalizar. Se você falar, alguma pessoa pegou o meu caderno sumiu porque alguma pessoa pegou, você não sabe se essa pessoa é homem, é mulher, se enfim, não binário, não sabe, você só sabe que é uma pessoa. Então, pode ser usado para indicar os dois gêneros, já que você não vai saber se a pessoa foi um homem, foi uma mulher, enfim. E a vítima, mesma coisa. A vítima do acidente morreu. Quem que é a vítima do acidente? É a vítima. Eu não sei se é homem, se é mulher. Não sei quem é a vítima. Então, ela meio que generaliza, né? E também o que existem de uma só forma, que é, como está citado aqui, o imigrante ou a imigrante, você só vai saber se você está falando de um homem ou de uma mulher, se você colocar o artigo na frente. Então, para eu saber se o imigrante é homem, eu vou ter que colocar o artigo o. Para eu saber se o imigrante é uma mulher, eu vou ter que colocar o artigo a. Da mesma forma que acontece com o artista. Ou é o artista ou é a artista. Se eu simplesmente disser artista, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. Porque artista serve para ambos os gêneros. Deu para entender? De boa. Deu sim. Então, agora eu vou para o plural dos substantivos. No português, o plural é. Ah, tá, peraí. Vou explicar esse restinho que faltou primeiro. Os substantivos epicenos, também uniformes, são aqueles que nomeiam animais e plantas e só podem ser distinguidos ao inserirmos as palavras macho e fêmea. Caso contrário, o gênero não fica claro. Exatamente. Um animal, um cachorro, se eu falar cachorro, é que no caso a gente usa cadela também, né, para esse sentido, o cachorro, enfim. Mas é um pássaro. Se eu pegar um pássaro, eu não sei se é um pássaro macho ou se é fêmea. Então, para eu saber se é um pássaro macho ou fêmea, eu tenho que falar pássaro macho ou pássaro fêmea. Senão não tem como entender. Simplesmente pássaro tanto faz, ou é pássaro macho ou é pássaro fêmea. Então, o gênero não fica claro, né? Não vai ficar claro o que um animal é, se ele é macho ou se é fêmea. Então, o plural de substantivos é dado pela desinência S, que também admite as variantes es, eis e is, dependendo da terminação da palavra. Por exemplo, casa, o plural de casa vai ser casas, com simplesmente S. Agora, de estupidez, vai ser estupidezes, com es. De lírio, vai ser lírios, simplesmente com S. Os compostos sem hífen seguem a mesma regra. Mal me quer, mal me queres. Então, nesse sentido, mal me quer é, por exemplo, aquela brincadeirinha que o pessoal costuma fazer com pétalas de flor, né? Mal me quer, bem me quer, não sei o quê. Então, se eu falar o
o plural desse substantivo composto, da mesma forma, ele vai seguir a mesma regra, ou ele vai terminar com S, ou ele vai terminar com ES, ou ele vai terminar com EIS, ou com IS. Então, no caso do mal me quer, vai ser mal me queres, um ES, por conta desse R, né? Não tem como a gente enfiar só o S ali. Alguns substantivos que só devem ser empregados no plural. As algemas, os Alpes, os Andes, os óculos, os parabéns, os pêsames, as reticências, entre outros. Por exemplo, as costas também. Eu vou falar, eu estou com dor nas costas. As minhas costas estão doendo. Sempre vai estar no plural. Tem que conjugar toda a frase no plural. Todas as classificações ali tem que estar no plural. Tanto o substantivo, já que já é no plural, quanto o artigo, quanto o verbo, então vai estar tudo no plural. As costas, os óculos quebraram, você vê aqui, ó, os óculos. A gente, na verdade, de acordo com a norma, né, a norma padrão da língua portuguesa, a gente fala errado, né? A gente fala o meu óculos, não é pega o meu óculos, é pega os meus óculos, certo? Né? Na norma, seria falar assim. Mas aqui é simplesmente nesse caso da norma padrão mesmo, que é o que é pedido em textos de faculdade, em vestibular, né, nas redações, enfim. No dia a dia a gente não precisa mesmo falar, pega os meus óculos, fala simplesmente pega o meu óculos, que tá certo, né? Para o dia a dia não tem problema, o problema é só nesse sentido de escrever uma redação formal, de fazer uma prova de vestibular, de escrever assim, uma segunda fase de vestibular, por exemplo. Então, existem ainda os substantivos que podem ser usados no singular e no plural, conservando a mesma forma. O para-raios ou os para-raios, o porta-aviões ou os porta-aviões, o porta-luvas, os porta-luvas, o porta-malas e os porta-malas. Nesse caso, depende mesmo se é um ou mais de um. Se, por exemplo, eu for falar, tô indo para a praia e quero que coloque. A gente está indo em 8 pessoas, então a gente precisa de 2 carros e não cabe tudo num porta-malas só. Então eu falo, coloque em outro porta-malas, divida as coisas em 2 porta-malas. Nos porta-malas, eu vou falar da mesma forma que eu falo no singular. Então, se tivesse indo em um só carro, eu ia falar, coloque as coisas no porta-malas. Mas como são em 2, coloque as coisas nos porta-malas. Não tem diferenciação entre o plural e o singular nesse sentido. Eu acho que é isso. Se vocês não entenderam, se tiver alguma pergunta, pode fazer, porque eu acho que já foi bastante coisa. Parece que não, é bem fácil de entender, mas fica. Se eu passar para digestivo agora, eu acho que vai ficar muita coisa. Então, acho que é melhor passar para exercícios mesmo, já que, assim, na teoria é bem fácil de entender, né? Igual matemática básica mesmo, quando eu falo que gramática é muito parecido com matemática, é porque assim, o básico a gente entende, daí chega na hora de fazer que a gente tem as dificuldades. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar, pode perguntar, eu vou estar abrindo agora, senão, Diego, você pode, não sei se você ainda está aí, mas você pode dizer quanto tempo ainda tem de aula, porque se tiver tempo suficiente, eu posso começar a fazer alguns exercícios para ver se eles realmente entenderam. Olha, a gente deixa 1 hora, assim, né? Mas também é flexível, de acordo com vocês, sabe? A gente Tá. teria mais uns 10 minutos dentro dessa Uhum. hora. Tá, então vai de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um exercício para terminar. Se vocês quiserem, a gente termina agora e eu continuo com o exercício na semana que vem, antes de começar adjetivo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar. Por mim, pode fazer exercício agora, tranquilo. Tá, Por mim não tem problema também, não. tá bom. Então eu vou pegar um exercício aqui, do próprio livro mesmo. Vamos ver uma questão que não tem muito texto, né? Porque, nossa senhora. Na verdade, é bem assim que vai cair mesmo. Por exemplo, no Enem.
cai bastante, cai bastante texto, então, deixa eu tentar pegar um aqui que seja um pouco menor. Acho que o 2, tá? Ah, que a gente entrou, não entrou aqui ainda. Deixa eu ver. Tá, então vou pegar aqui a questão 1. Eu vou ler ela e daí a gente já faz. Tá falando o seguinte: Folha. Seus estudos mostram que, entre os mais escolarizados, há maior preocupação com a corrupção. O acesso à educação melhorou no país, mas a aversão à corrupção não parece ter aumentado. Não se vê mais mobilizações como nos movimentos pelas diretas ou no Fora Collor. Como explicar? Almeida. Esta questão foi objeto de grande controvérsia nos Estados Unidos. Quanto maior a escolarização, maior a participação na política. Mas a escolaridade também cresceu lá e não se viu aumento de mobilização. O que se discutiu a partir da literatura mais recente é que, para acontecerem grandes mobilizações, é necessária também a participação atuante de uma elite política. No caso das diretas já, por exemplo, essa mobilização de cima para baixo foi fundamental. O governador de São Paulo, na época, Franco Montoro, estava à frente da mobilização. No Rio, o governador Leonel Brizola liberou as catracas do metrô e deu ponto facultativo aos servidores. No caso de Collor, foi um fenômeno mais raro, pois a mobilização foi mais espontânea, mas não tão grande de quanto nas diretas. Porém, é preciso lembrar que Collor atravessava um momento econômico difícil. Isso ajuda a explicar por que ele caiu com os escândalos da época, enquanto Lula sobreviveu bem ao mensalão. Collor não tinha o apoio da elite nem da classe média ou pobre. Já Lula perdeu o apoio das camadas mais altas, mas a população mais pobre estava satisfeita com o desempenho da economia. Isso fez toda a diferença nos dois casos. A preocupação de uma pessoa muito pobre está associada à sobrevivência, ao emprego, à saúde, à própria vida. Para nós, da elite, jornalistas, isso já está resolvido e outras questões aparecem como mais importantes. São dois mundos diferentes. Então, aqui ele basicamente está falando de um jornalista conversando com a Folha de São Paulo, que é um jornal. Então, a Folha pergunta para o jornalista, porque as mobilizações não estão mais acontecendo da forma como aconteciam antes, e o jornalista explica por quê, né? Num caso bem relacionado à política mesmo. Relacionando e comparando a preocupação de uma pessoa muito pobre à preocupação de uma pessoa muito rica, né? Da elite. Então, a questão 1 diz assim: considere o trecho. Isso fez toda a diferença nos dois casos. A preocupação de uma pessoa muito pobre está muito associada à sobrevivência, ao emprego, à saúde, à própria vida. Para nós, da elite, jornalistas, isso já está resolvido e outras questões aparecem como mais importantes. São dois mundos diferentes. As palavras grifadas são: o que vocês acham que é? A gente vai ver aqui, então. Eu vou dar uma ajudinha aí, daí eu quero que vocês falem a resposta. Então, achando aqui, a resposta do que vocês acham que é, claro. Daí eu explico por que sim e por que não. Aqui no trecho, isso fez toda a diferença nos dois casos. A preocupação de uma pessoa muito pobre, vamos parar aqui, ó. A preocupação de uma pessoa muito pobre. Pobre, nesse caso, está relacionado a quem? Ou Pessoa. alguma coisa é relacionada a pobre? Pessoa. Pessoa, certo. Então, se ele está se relacionando a pessoa, logo, ele não vai ser um substantivo, certo? É um adjetivo. Isso. É uma pessoa pobre. Agora, no resto aqui é a mesma coisa. Está muito associada à sobrevivência. Associada. Isso já está resolvido e outras questões aparecem como mais importantes. São dois mundos
diferentes. Diferentes, vou mais para essa parte que é mais fácil de entender. Igual aí embaixo, né, do pobre. Diferentes está relacionado a mundos ou mundos está relacionado a diferentes? Diferentes associado a mundos. Exato. Então, diferentes não vai ser substantivo. Então, aqui substantivo a gente já arrisca. Nesse caso, vai ser como vocês falaram, adjetivos. É um bem simples, mas para entender mesmo o que é, né? Então, nesse caso, é um adjetivo, justamente porque são eles que estão se relacionando a algumas coisas. Por exemplo, resolvido está falando de isso. Isso está resolvido, é a maneira como ele está. Então, é uma característica. Da mesma forma, está associada. O que está associada? A pobreza, né? Uma pessoa muito pobre está muito associada. Então, a pessoa associada da mesma forma que o pobre está ligado à pessoa. Então, eles são adjetivos. Foi bem basiquinho. Na próxima aula eu trago mais algumas outras questões para entender justamente a classificação dos substantivos. Agora foi mais para entender mesmo. Eu acho que vocês entenderam bem. É uma matéria até que não é difícil e a senhora explicou direitinho. Então Obrigada. deu para pegar fácil. Tá, então tá bom. Ao longo das aulas aí eu vou perguntando para vocês, tá dando para entender, vocês vão me dando um feedback daí, e a gente vai conversando, se vocês quiserem também. Eu acho que no Google Classroom, acho que eu já coloquei as minhas redes lá, o meu e-mail, o Instagram. Se eu não coloquei, vocês podem mandar uma mensagem para o Diego, que daí ele fala para mim. Eu já vou tentar entrar agora também para ver se eu não coloquei lá, mas é porque eu tô sem o WhatsApp, então não consigo falar diretamente por lá. Mas qualquer coisa, estou disponível no Facebook, no Instagram, no e-mail, e é só mandar mensagem por lá, tá? Então, semana que vem, para começar a aula, eu trago mais alguns outros exercícios sobre substantivos, sobre as classificações, e daí, se der tempo, a gente já começa com adjetivos. Pode ser? Sem problema. Tranquilo. Belezinha, então. Vou terminar a aula por aqui, gente, porque acho que já deu tempo. E daí, vocês que sabem, se quiser sair, não tem problema. Se quiser fazer alguma pergunta, fica por isso. Obrigado pela aula, Andresa. Imagina.